Não, tem que começar com eu, né? Eu achei tão interessante ele dizer, eu sou a Cláudia, eu sou o João. Quem é esse eu que é? Eu tô, a gente fica buscando quem é esse eu que é. É muito assustador a gente viver sem esse eu, porque, como ele disse, a gente já nasce com esse nome. Todos nós temos o mesmo eu, ou não? O eu antes do nome é o mesmo? Não entendi a pergunta, Cláudia. O eu antes do nome é o mesmo? Pode debulhar um pouquinho para nós? O Moji disse, eu sou o João. O eu está sempre presente antes de qualquer coisa. Tudo existe um eu e o mundo existe. Existe o eu e o mundo existe. Se até mesmo o nome a gente diz o eu antes, esse mesmo eu é o mesmo para todos vocês? Eu acho que a gente parte de quase de um pacto social de acreditar que sim, para que a gente consiga se relacionar, mas no fundo eu acredito que não, porque cada um está experienciando até essa ideia de eu de uma forma diferente, né? Como você experimenta o eu? Esses eus que a gente fala, que você falou, são as pessoas. Experimenta esse eu anterior? Sim. Mas o que é esse eu anterior, né? Eu acho que eu experimento esse eu em ondas, assim. Tem horas que eu tô mais colado nessa ideia de eu, tem horas que isso se afrouxa um pouco e eu consigo observar um pouco essa noção de eu de fora, assim, né? Então essa é a minha experiência com a noção de eu no momento, assim. Eu não entendi direito. O Alejandro colocou que experimenta o eu como o meu corpo, Com o meu corpo. pelo que eu entendi, né, Alejandro? Mas eu não entendi, Rafael, como é a experiência do eu para você nesse momento. Ainda não entendi, perdão. Imagina, né? Não é fácil mesmo adentrar o eu do outro, assim, né? Em poucas frases e poucas palavras. Mas acho que algo do que o Moji disse que me pareceu assim é que é isso, essa ideia de eu, esse senso de eu, parece que ele está muito impregnado, muito entranhado, porque ele prescinde de qualquer outra coisa, né? É a partir dessa noção muito muito consistente que, né, a gente começa a perceber a alteridade aí, né, o outro, como a Cláudia falou. E aí, neste momento, eu sinto que a minha experiência desse senso de eu, ela oscila um pouco. Às vezes, estou muito identificado com esse eu, né? E aí, sei lá, nas percepções corporais, nas percepções do pensamento mesmo. E tem horas que eu consigo me distanciar um pouco desse senso de eu, ele não fica tão imediato e tão automático, né? Então eu começo a dialogar um pouco, a perceber, não, então esse eu aqui, na verdade, é um processo, é um pensamento, são sensações, são emoções, né? Enfim, esse senso de eu que às vezes ele tá muito entranhado, ele fica um pouco. Eu consigo me distanciar um pouquinho e observar ele um pouco, assim. Tem algumas pessoas que fizeram alguns comentários. Eu acho que posso abrir para os comentários, mas eu só queria marcar a sua frase. Eu, às vezes, me distancio e vejo esse outro eu. Tem um eu que se distancia e um eu que é visto. De que eu que você está falando? Acho que tem um eu que é observador, e aí, às vezes, sei lá, tem uma dimensão que é, né, como é que eu vou dizer? Que se desidentifica por momentos, né? Dessa Hum, encarnação, assim, né? Ou dessa identificação
a máquina mental, assim, né? Então, eu acho que quando eu digo esse eu, essa capacidade de desidentificar um pouco, assim. Eu vou abrir, desculpa, Cláudio, acho que você ia falar, mas outras Não, eu pessoas ia fizeram os perguntar comentários. se, até que o Pedro está falando também, né? Esse eu é o grande eu, o eu sou, ou a consciência seria a mesma coisa, né? Quem é o eu que sou? Que, que ele pergunta e o Pedro falou de novo, né? Acho que a gente está falando desse mesmo eu, ou não eu. Mas tem a Renata também que falou, né? A Renata disse: o eu nasce puro, depois ele se entende como pessoa em vários eus e esquece. O vazio do eu puro. E antes o Alejandro tinha dito: o eu é o corpo. Qual dos eus que você está falando? Pregunto, ¿no será que eu tenho que olhar o eu para olhar que não existe? Leandro, pode elaborar um pouco mais a sua pergunta? O que significa olhar para o eu e o que significa não existir? Só para a gente entender melhor o questionamento. Eu, ego, é como uma ideia da separação. E olhar o, o eu hasta ver que não há separação. Às vezes eu tenho essa impressão, Leandro, que o eu é a última fronteira. E a primeira fronteira, tá bom, tá bem, também. Também, Uhum. sim, sim, amado. Tenho essa impressão. A primeira e a última fronteira. Será que o não eu, o eu sou, a consciência são separados? São a mesma coisa? Colocando de outra forma, quando a última fronteira se permeabiliza ou se fica transparente, né? Deixa de ser um muro, passa a ser alguma membrana permeável, o que é que resta, né? Quando cai a última fronteira, o que é que resta? Eu fiquei mobilizado com a fala da Cláudia, dessa primeira impressão que dá de, nossa, às vezes assusta questionar assim, né, o eu, assim, como assim, né? E aí, quando a gente começa a se flexibilizar e começa a perceber essa fronteira mais permeável, né? E aí percebe assim, peraí, né? Não é preciso temer. Quando essa fronteira cai, né? O que acontece? A sensação que fica, né? Qual é? Eu queria compartilhar aqui a sensação da minha percepção, né? Daqui, da onde eu consigo ver, é que dá um alívio, dá uma sensação de liberdade, aquela opressão, né? Que a gente coloca na gente mesmo, né? Assim, não, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. As coisas não são do meu jeito, tinha que ser daquele jeito, né? Isso tudo vai fluindo de uma outra forma, porque não tem um ego arrastando, não tem um ego que arrasta, tem um ego, mas não tem um ego que fica arrastando, né? Fica pesado, que fica
preso a si mesmo, né? Querendo que as coisas sejam do jeito que ele queria que fossem, né? Então, eu acho que essa impressão de, nossa, como isso pode ser perigoso, né? Questionar o eu. Mas se você está acompanhado, se você tem sanga, né? Se você tem um conjunto de pessoas que está do seu lado, né? E que já passaram por isso e que estão que tem como, né? Te ajudar a se familiarizar com essa experiência, tudo fica um pouco mais suave, né? E aquela primeira impressão de, nossa, que esquisito, questionar o ego, quem sou eu, se transforma numa sensação de alívio, de liberdade. E eu acho que isso é importante compartilhar. É importante dizer que é possível, né? Que não é loucura, que não é doença, que não é, sei lá, sabe, assim, algo sobrenatural, né? Isso é importante compartilhar, a meu ver. E que pode ser libertador, pode ser a tradução para uma vida ou o início de uma vida mais leve, de uma vida mais suave, mais tranquila, não tão autocentrada, sabe assim? Não tão sofrida. Es que a pérdida do ego se vive como a morte. Eu estoy enamorado do mundo, não, enamorado da mi eu. Minha primeira vez aqui no grupo, e queria compartilhar que eu conheci né, minha esposa e eu conhecemos o Wilson lá em Brasília, Congrepix. Brasília não, Salvador, UFBA, Universidade Federal da Bahia. E foi muito sincrônico o reencontro aí com o Wilson. A gente chegou a trabalhar proximamente lá no Rio de Janeiro, né, 1990 e pouquinho. E então a gente se afinizou muito. Tivemos uma reunião aí algumas semanas atrás, e a reunião com o Wilson foi, para mim, disruptiva, porque o que a gente está falando aí do eu, na verdade, nós temos dois eus, né? Como o Alejandro falou, o ego e o eu puro, o eu verdadeiro, aquele eu que está lá atrás, né? E o Wilson me fez uma dinâmica lá que me ajudou muito a saber quem é que está na manifestação. É o ego ou é o eu verdadeiro? O ego, ele tá no tempo, ele tem problema, ele precisa melhorar, ele tem que crescer, ele tem que evoluir, tem um monte de problema, ele nunca está feliz, nunca está satisfeito, sempre falta alguma coisa. Agora, aquele eu lá atrás, ele é como o Muji falou aí, né? Aquele eu lá atrás é o eu que é o eu que é. Agora, esse eu que é, ele precisa ser descoberto, né? Ele precisa ser, como ele falou lá, não é um processo de ensinar, é um processo de descobrir, é um processo que ele está presente. Então, no processo, pelo que eu tenho estudado, a gente vai na evolução aí, a gente nasceu, né? A Renata falou, o eu nasce puro. Sim, o eu nasce puro, mas veja, ele nasce dentro de um organismo, corpo e mente, que vai ser condicionado pela família, pela cultura, pela vida, pelos problemas, pelos pais. E esse eu, então, ele acima de tudo, ele precisa se defender para poder existir. Então, os pensamentos que ele tem são pensamentos de defesa para que ele possa ter o mínimo necessário para continuar progredindo. E nesse processo de progressão, então, ele vai progredir em diversas pessoas, primeiro sozinho, depois com a família, depois com o grupo, depois com a sociedade de modo geral, até que, em determinado momento, ele vai entender que uma coisa é o mapa, outra coisa é o território.
Uma coisa é a foto parada, imobilizada. Outra coisa é o espelho em movimento. Então, ele precisa ver que qualquer explicação, qualquer ideia, qualquer teoria, qualquer cognato, qualquer construto, não é a realidade. É sempre representação da realidade. E ele, então, precisa se libertar dessas convicções, dessas prisões, dessas crenças, desses termos, dessas palavras, desses conceitos, desse isso que ele acha que, na verdade, não é isso. É um símbolo, mas o símbolo muda. Veja, a água está congelada. Mas daqui a pouco a temperatura muda, a água fica fluida. E se a temperatura muda mais um pouco, a água fica vapor. Então tudo muda. Então nenhum conceito é fixo, todo conceito é depois. Até que a gente consiga separar a mente da intuição, o cérebro do coração. O cérebro é dois, o cérebro está sempre na dualidade. O coração ele é um, ele está sempre na unidade. E a intuição, veja, conhecimento da intuição nunca é um conhecimento em palavras. Conhecimento é sempre um conhecimento pronto. Você nunca vai saber explicar. Você só vai saber vivenciar. Então, eu sou muito grato ao Wilson porque ele me fez entender que aqui, nesse momento, a gente tem um eu temporal, que está cheio de problema, mas na vertical tem aquele eu lá de dentro que você precisa aprender a ouvir, porque é você mesmo. Esse é o eu real. Acho que foi o Alejandro que falou, morrer, né? Morrer em vida, morrer em vida. Morrer em vida é não ser mais limitado pelo ego, mas utilizar o ego como uma ferramenta. Utilizar o ego como uma ferramenta, mas o seu eu, aquele que não morre, é aquele que não tem nada a perder, é aquele que não tem nada a descobrir, é aquele que já é o tempo todo e que só compete a você dar espaço para que ele se manifeste na medida da sua autenticidade, do seu despojamento, da sua renúncia, do seu desapego às coisas mortais e finitas. É tão simples que chega a dar raiva, de tão simples que é. Mas como é que a gente complica e confunde, e briga e cria as maiores confusões sem precisar? A consciência nasce na gente ou é a gente, o ego e o corpo, que nascem na consciência? Nascem e morrem na consciência. Nisso que é. Considerando a consciência isso que é. Aí eu fiquei com esse apontamento assim, me cutucando aqui. Sim, Renata, quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha? Essa parece ser uma retórica, né, que é um exercício de argumentação filosófica, mas na verdade é um convite para perceber, né, o que está aí antes e o que está acontecendo, né? Se é você que está desenvolvendo a consciência ou se é a consciência que está desenvolvendo você, na qual você, o corpo e a mente estão se desenvolvendo. É uma percepção, parar para tentar perceber. Se esse eu que a gente nasce puro, perfeito, né, conforme foi colocado aqui, por que então passar por todas essas experiências, mascarando essa essência já perfeita? Com que objetivo a vida nos encarrega de tantos desafios, tantos problemas, para voltar naquilo que é de essência, pura e simplesmente? Qual a razão, então, de existir? Essa é uma das perguntas mais importantes a ser feita. E há muitas respostas, mas veja, é o próprio Deus, é a própria essência, é a própria unidade, criando oportunidades de se autovivenciar a si mesmo. Então, eu acho que essa é uma das principais respostas, né? Que é
você ser capaz, você, um indivíduo, uma planta, uma flor, uma consciência, de manifestar a sua integridade, a sua essência, e ter a oportunidade de passar pelo processo. Então, a vida é isso, passar pelo processo. É você sair de um organismo biológico que procura se defender para uma consciência infinita, essencial, pura, plena, e saber e ter essa oportunidade de ter essa progressão, essa vivência e sair do ponto A da escravidão, da prisão, para o ponto B da libertação e da realização. Então, isso aí é a manifestação da plenitude. Então, isso é de uma beleza, é uma coisa fantástica, você, dentro de você, ir realizando gradativamente essas etapas, essas passagens, esses ritos, né? Onde você vai vivenciando, né, a aquisição da libertação. Cara, isso é de uma beleza incrível. Então, a gente vivenciar isso é a essência, é o motivo, é a vida. Então, por exemplo, a sombra. Todos os nossos problemas, dificuldades, são as soluções que a gente precisa para aprender a integrar o todo. Então, para você descobrir o que tem dentro de você, você precisa de ter a dor e o sofrimento, porque essa dor e esse sofrimento é que vão abrir a porta para você descobrir aonde estão as limitações que impedem você de realizar o eu. Na superfície, todos os eu são separados, né? O Rafael falou aí, não, mas o eu meu é diferente do eu seu. O ego é diferente, porque o ego são separados e cada ego precisa preservar o seu organismo. Mas na profundidade, todos os eus assumem uma realidade única. É o processo do não dualismo. Não há dois, só há um. E aquela consciência essencial que se manifesta em cada um de nós, aparentemente, né, é uma só para todos nós, porque é a própria unidade da vida. Mas o senhor há de convir que, limitado a esse corpo, dificilmente a gente consegue alcançar esse estado tão elevado de Ué, o Muji, o Ramana, o Nisargadatta, tem um monte de gente, o Krishnamurti, pô, tem muita gente aí que manifestou isso dentro do corpo. Morrer em vida. Morrer em vida é você estar aqui manifestando-se como consciência sem estar preso ao ego. Isso é viável, isso é possível. Muita gente alcançou esse nível. Não é fácil, né? Mas é viável. Pedro, como se fosse você fazendo essa pergunta para você mesmo, como você responderia? O que para você parece ser mais verdadeiro? Às vezes a gente cria algumas teorias e algumas ideias sobre a realidade, né? E essas ideias são passadas para a gente, né? A gente tem muitas interpretações sobre a vida, né, que são passadas para a gente. O convite da investigação, da autoinvestigação, é para que você confirme ou negue essas teorias a partir da experiência vivida, né, de como que você se dá conta, né, do que realmente está acontecendo, assim, a partir do que é possível, né, da sua consciência humana. Com consciência humana, o que o sofrimento faz com você, né? O que o sofrimento pede de você, como consciência humana, né? Ninguém gosta do sofrimento, ninguém quer ficar no sofrimento, até onde essa é uma experiência muito compartilhada, acho que eu posso falar assim, sem ter que provar, né? Eu acho que a gente compartilha da vontade de não sofrer, mas o que ele faz com a gente? O que essa vontade de não sofrer faz com a gente, né? O que faz contigo, por exemplo, o que fez comigo, né? Enfim. E como é que isso pode ajudar a entender
a realidade plena que você é. Como isso te leva até a última fronteira, que é o que a gente está meio que conversando aqui, né? Então, essas são algumas perguntas que, quando você pergunta, eu acho que a gente pode rebater, né? Devolver para você, né? Como é que é isso para você? Como é que é essa sensação, né? O que que o sofrimento te pede, te exige? E como é que você enfrenta ele, né? Eu acho assim, Pedro, a partir do momento que o seu ego fez essa pergunta, é porque ele tem uma visão de saída, não tem? Ele vê que pode ser diferente. O que eu fico me questionando aqui é assim, qual o caminho seguir em direção desse, né, dessa conquista, né? Porque não tem como fugir das circunstâncias da vida, né? Das questões que a gente vive, os problemas, os desafios, família, trabalho, etc. Não tem como, porque a gente está vivo, a gente precisa, né, sobreviver, enfim. E diante disso, carregamos trazemos essa ideia, essa concepção que está sendo colocada aqui, e a gente percebe que é isso mesmo, que a gente precisa ir em busca disso. Mas como? Preso e ainda limitado, embora o senhor Antônio aí, belíssima exposição, né, sobre o assunto, mas né, não existe fórmula mágica, né? A verdade é essa, existe um caminho que precisa ser encontrado. Eu acho que é essa busca desse eu de fato, dessa essência que a gente precisa estar sempre buscando, né? Não tem busca e não tem conquista. Eu também fiquei muito a fim de perguntar uma coisa. E se não houver para onde ir? Qual caminho é necessário? Se não houver necessidade, né? Se não houver. E se essa necessidade, deixa eu refazer, e se essa necessidade de ir do ponto A para o ponto B for só uma ilusão, for só um jeito de contar a história? E se a gente contar uma outra história e dizer assim, tá, para e percebe aqui agora, nesse momento. Tem dor? Tem vontade de ir ao banheiro? Tem alguém te ameaçando? Tem, sei lá, alguma coisa que nesse exato momento faz com que você precise estar sofrendo? Nesse exato momento, beleza? Se nesse exato momento não há nada que precise mudar para que você só esteja de boa com você mesmo, não precisa fazer mais nada. Se começar a apertar e der vontade para ir ao banheiro, é só ir ao banheiro. Se precisar comer e tiver comida, come. Se não tiver, tem que correr atrás da comida. Mas em qualquer dessas circunstâncias, é sempre possível estar de boa com isso que é, com o que está acontecendo aqui agora. E fazer o que precisa fazer para atender as demandas do corpo, atender as demandas sociais, atender as demandas das coisas como elas se apresentam. É o que cabe a cada um. Mas se você consegue fazer isso sem se envolver com a historinha que a nossa mente cria, você consegue continuar vivendo de boa, sem brigar com a realidade. Isso é um estado de presença natural. Se a pergunta que eu fiz para você,
A resposta é não, não tem nada agora, nesse momento, concretamente, que impeça eu simplesmente ficar bem. Então, a única coisa que está te atrapalhando é aquilo que você carrega na cabeça. A única coisa que faz você sofrer é aquilo que você está carregando para esse momento presente. Ou tentando trazer do futuro, preocupações com o futuro, preocupações com o passado. Se no momento presente você está bem, não existe nenhum caminho a seguir, porque você já está onde você precisa estar. Não há nada que precisa ser mudado. Essa realização de que se esse momento presente é sempre perfeito, é uma realização definitiva, porque não existe outro momento a não ser o presente. Aquilo que eu acabei de falar 2 segundos atrás já é passado. E se houver algo a ser mudado? Aí você vai lá e muda. Mas não precisa sofrer com isso. Você não precisa criar uma guerra com a realidade, um conflito com a realidade, como ela se apresenta. Você pode ir lá e fazer o que precisa fazer sem criar sofrimento. Se você está triste porque o seu cachorro morreu, é um exemplo. A tristeza é um sentimento. Ela pode ser vivida plenamente, porque a tristeza por um cachorro que morreu é uma expressão do amor que você teve por aquele cachorro. Agora, você não precisa se acabar como se a sua própria vida tivesse acabada porque um cachorro morreu, ou porque você sente tristeza. São duas coisas diferentes. A tristeza é parte da vida. Tristeza, alegria, prazer, dor. Isso tudo acontece. Agora, isso se tornar um grande sofrimento, um grande drama que acaba com a sua vida e te traz adoecimento psíquico, inclusive, às vezes você precisa ir no psicólogo, tomar remédio por causa disso, é porque você está trazendo para esse momento presente, para essa tristeza que precisa passar pelo seu sistema, que você precisa viver para elaborar esse luto desse cachorro, que afinal de contas você teve um investimento de amor nessa relação, esse investimento ele precisa ser reequilibrado, então a tristeza é uma forma de equilibrar esse investimento afetivo. Você adicionar a essa tristeza sofrimento insuportável, a ponto de você adoecer, a ponto de você se cortar, se bater, não querer mais viver, isso é um supérfluo, é algo que a gente está trazendo para a perfeição da tristeza, dessa tristeza que está acontecendo nesse momento, que é adequada para esse momento, que é a perda do cachorro. Parar de sofrer não é deixar de ter tristeza, de ter dor. Essa realização é uma realização de que, tanto com a tristeza, quanto com a dor, eventualmente dores, isso faz parte da vida. E as alegrias também. Só que isso não precisa acabar comigo. Isso não precisa me destruir. Porque senão fica assim, meio cínico. Achar que agora tudo é perfeito. Né? Não. Então, as pessoas que atingem esse estado de dissolução do eu vivem sempre bem, nunca tem raiva, nunca choram, nunca tem dificuldades, nunca tem problema. São essas coisas que vão contando para a gente, que afastam a realização que já é agora, que é plena, ela só pode acontecer no agora, ela nunca acontece no futuro, e aí a gente fica projetando para o futuro como se fosse um estágio a ser conseguido.
Isso nos afasta da perfeição que você já é. Você tocou num ponto realmente importantíssimo, né? Porque às vezes é essa sensação que a gente tem, né? Que a gente tem que estar sempre em busca dessa perfeição e acaba se desgastando porque você nunca alcança. Exatamente por quê? Porque a gente tem tudo isso aí, todo esse sentimento que você relatou, a tristeza, a raiva, o rancor, né? Me lembro de dos instantes que nós tivemos aí com a Cláudia, que ela falava que diante das circunstâncias, olha, sorria e passa, né? Quer dizer, não é ficar preso naquilo dali. Deixa vir, chegou, né? Abraça e deixa passar. Então, eu preciso diferenciar raiva, tristeza de rancor. Porque rancor já é essa coisa que arrasta, né? A tristeza vem e vai, quando ela é necessária ir e vir. A raiva, às vezes, vem e vai. Se você está alimentando a raiva, isso é uma elaboração egóica. Se você está alimentando o rancor, isso é uma elaboração egóica, faz parte do drama. Você está trazendo para o momento presente. Mas se você parar para perceber o aqui e agora, Pedro, para perceber o aqui e agora, não tem nada disso, cara. Aqui e agora você está pleno, todos nós estamos plenos. O resto é drama, o resto é historinha que a gente traz na cabeça. Mas se a gente deixa isso de lado, percebe o seu momento. Você já é a perfeição. E não existe separação. A vida acontecendo ao seu redor é a mesma vida que bate dentro do seu peito. Você é a vida plena. Vida plena e abundante. Você é a vida plena e abundante. Aqui e agora. E só tem aqui e agora. Não tem, o resto é coisa da nossa cabeça. Tá sem som? Eu não estou ouvindo. Mesmo quando a gente não ouve, tem som. A Beatriz estava comentando ali nesse. É bom para todos, claro, com certeza para nós todos, né, seguir esse caminho. E ele não é difícil. Quem está dizendo que é difícil é o ego, não é? Quem disse que é difícil? Quem acha que é difícil? A velha criança no eu. Eu sou a Beatriz. Esse jeitinho aí que você está lixando a sua unha é o aqui e o agora, é presença pura. Inteira, presente. Eu prometi que eu ia me arrumar. Hoje eu vou completar 31 anos de casado. Tô virando. Opa. 31 anos, 3 filhos. Que sejam felizes juntos. Feliz. Graças. Entre os entretantos e entanto. Graças a Deus. Perdas e ganhos. Como eu estou lendo o livro agora, a gente tem que
e organizando a cada dia nossa história da melhor forma possível. Correto, Cláudia? Gostei de conhecer vocês, Wilson. Gostei desse grupo aí. Muito bom. Até que hora que vai hoje? Já foi. Tá Ah, cedo. não, porque tem que ir até Mas horas, né? Porque você fica à vontade, se precisar. Tá. Assim, mas já passou do nosso e eu horário. durmo cedo. Aqui, geralmente, na fazenda, a gente dorme cedo. 8 horas, 8h30, já está dormindo. Já vai dar 9. Alguém sente que precisa falar? Tem alguma coisa presa na garganta, presa no peito? Algum incômodo que impeça a gente de se despedir? Algo que ainda precisa ser endereçado e colocado pelo momento? Ou a gente já pode se despedir e todos vamos ficar tranquilos, sabendo que todos estão suficientemente bem? Estão todos bem para nos despedirmos, apesar das mobilizações? Ótimo, muito bom. Geralmente esse encontro vai até as 9 horas mesmo, mas acho que está de bom tamanho. Então tá. Cláudia, quer falar por último? Meus amores, muito bom revê-los mais uma vez. Até o próximo encontro. Gratidão. Obrigado, Pedro. Muito obrigada. Antônio, Beatriz. Valeu. Rael. Tchau. Beijo. Obrigado. Tchau, Leandro. Amado. Tchau, Renata. Adiós. Até mais. Beijão.